A gente fala sobre destaques internacionais. O líder Xi Jinping pede diálogo entre China e Estados Unidos para proteger a paz global. E para esse e outros assuntos, a gente recebe mais uma vez aqui nessa edição do Jornal da Manhã o analista de geopolítica do Instituto Civitas, o coronel Gerson Gomes. Tudo bem, professor? Obrigado mais uma vez. Como vai? Bom dia, Tiago. É uma satisfação estar com você e com a nossa audiência seleta da Jovem Pan. Professor, chama a atenção esse pedido de aproximação, pedido de paz, nesse caso, uma aproximação com os Estados Unidos, porque a gente sabe que a relação entre os dois países não é boa, sempre foi estremecida, principalmente nos últimos anos, mas o senhor acha que pode ser um passo importante para o quê? É um passo importante, Tiago, e bom dia também, Mota, Salles, Shelp e Adriana, né, com o seu timbre de voz inconfundível aí da rádio que virou TV. Obrigada. Mas voltando à sua pergunta, essa aproximação da China com os Estados Unidos, ela acontece no momento imediato em que Xi Jinping se consolida como o grande líder para a transformação ou para a obtenção dos objetivos estratégicos da China. E esses objetivos estão muito bem traçados e contemplam, né, que a China se torne um importante player, talvez até o mais importante player, tomando a hegemonia dos Estados Unidos até 2049. E por que essa data? Porque faz o centenário da Revolução Comunista. Existe um planejamento estratégico e Xi Jinping sabe que a China hoje atravessa uma situação muito complexa, do ponto de vista econômico também. Pela primeira vez, eu creio que pelo menos em 2 décadas, o Brasil deve crescer mais do que a China este ano, por causa principalmente dessa crise econômica muito grave dentro da China. E esse momento para o Xi Jinping é importante dele, tendo o apoio da sua opinião pública interna, partir agora para as articulações internacionais, e ele pretende fazer isso na cúpula do G20, que se reúne agora na primeira quinzena de novembro, logo depois das midterm elections aqui nos Estados Unidos. Ricardo Salles. Bom dia. Uma pergunta importante. Essas articulações da China com os Estados Unidos envolvem também, ou envolveriam também, temas sensíveis como a pauta ambiental ou a pauta de direitos humanos, ou é uma discussão eminentemente econômica? Os chineses, Salles, eles são conhecidos por seu pragmatismo e, ao mesmo tempo, são conhecidos por uma diplomacia que já vem há várias décadas empurrando com a barriga esses temas que você mencionou, particularmente o tema ambiental e dos direitos humanos. Várias vezes eles assinam tratativas, mas tem sido, particularmente no que diz respeito aos uigures, que são realmente controlados, massacrados, é uma etnia que sofre muito na mão do Partido Comunista Chinês. Esse tema é um tema sensível para eles, vem sendo explorado pelos Estados Unidos, pelo Ocidente já há alguns anos, e também o tema ambiental, porque a China se transformou numa potência em algumas áreas minerais e particularmente nas terras raras, exatamente porque os outros países não conseguem fazer a exploração econômica desses materiais importantíssimos hoje para a indústria aeroespacial, de semicondutores, porque na China eles têm regras ambientais muito flexíveis, para não dizer falta de regras ambientais, e o que permite com que eles façam uma exploração com um nível comercial muito mais eficiente. Diogo Schelp. Professor, bom dia. Queria falar novamente sobre a questão da liderança de Xi Jinping. Há uma cena desse 20º Congresso do Partido Comunista, no qual ele confirmou aí seu 3º mandato, que está chamando muita atenção, que é a cena do Hu Jintao, o ex-presidente chinês, que está ao lado de Xi Jinping, e depois de questionar alguma coisa sobre os documentos oficiais, chega um segurança, tira ele da mesa ao lado de Xi Jinping e retira ele do recinto, né? Ele é escortado, retirado ali daquele local. A ditadura partidária chinesa está se transformando numa ditadura pessoal de Xi Jinping, e o que significa isso para o mundo? Exatamente, Shelp, você detectou bem.
A China, desde Mao Tse-tung, ela vinha mantendo a ideia de que um líder na China não poderia ficar mais do que 2 mandatos de 5 anos. Então, quando o Xi Jinping é reeleito agora para um 3º mandato, ele praticamente adquire um status dentro da China de um líder similar ao que foi Mao Tse-tung. E isso lhe dá poderes muito acima da média. Essa retirada do seu antecessor, que estava ao seu lado, inclusive, e fica meio perplexo e meio que pergunta para ele. E o Xi Jinping tem uma característica especial, porque ele tem uma expressão facial que parece que está sempre sereno, meio sorrindo. E é interessante que o Hu Jintao meio que se dirige a ele e ele, com a cabeça, acena dizendo que ele está confirmando ou está apoiando aquele ato e ele é retirado do ambiente. Isso, na verdade, é uma grande, vamos dizer assim, uma grande manobra de mídia para a própria opinião pública e também para o exterior, passando a ideia de que ele, de fato, hoje reúne poderes sem precedentes desde a era Mao Tse-tung. Pergunta agora, professor de Roberto Mota. Bom dia, coronel. Eu ia lhe fazer uma pergunta, mas resolvi mudar para uma pergunta mais difícil, porque eu vi que o senhor domina muito bem esse assunto. A China já era um império antes do Império Romano começar, né? Várias invenções do Estado moderno se iniciaram na China. Por exemplo, a China, pelo que eu sei, foi o primeiro país a criar o serviço público, concurso para entrada em serviço público, né? O exame que as pessoas faziam para se qualificar para trabalhar para o imperador. Até a Revolução Industrial, a economia chinesa era tão forte quanto a economia ocidental. Aí, nos séculos 18 e 19, a China sofreu muito na mão das potências ocidentais. Basta lembrar um episódio, a Guerra do Ópio, né? Em que a Inglaterra queria forçar a venda do ópio na China e a China não queria porque o ópio causava um mal social danado. Aí vem a Revolução Comunista de Mao Tse-tung, causa aquela barbárie toda, aquelas desgraças todas, mas finalmente a China encontra essa combinação maluca de um regime totalitário que não tem um líder, é um ditador, né? Eles trocam de ditador, é importante a gente usar as palavras certas. É um regime totalitário de caráter comunista, com uma economia capitalista que eu chamo de fake, né? Porque é totalmente controlada pelo Estado, uma intervenção total, um arsenal nuclear numa região absolutamente instável. A pergunta que eu lhe faço é o seguinte: até quando esse regime se sustenta? Ou o senhor acha que ele vai durar indefinidamente? Até quando é difícil afirmar, né, Mota? Mas o que nós percebemos é que hoje, sobre a face da Terra, a China é o único país que, de fato, tem um planejamento e tem vontade política de sobrepujar os Estados Unidos como potência hegemônica. É interessante que, quando você afirma essa história toda da China, nós observamos que, logo depois da Revolução, em 49, começa a Guerra da Coreia, e ali, logo em seguida, já há uma crise ali no canal de Taiwan, e os Estados Unidos vão para aquela área e, exatamente por serem uma potência nuclear, eles forçam a China a ceder. Então, naquele período ali em que os Estados Unidos ainda apoiava Taiwan com Chiang Kai-shek como representante real da China na ONU, naquele momento, a pressão dos Estados Unidos foi a última vez que a China se vergou aos Estados Unidos por causa do artefato nuclear, porque ali em 64 ela faz o primeiro teste nuclear e logo depois ela começa a sua escalada de tentar obter um protagonismo regional. Tanto a Rússia quanto a China são potências nucleares, mas elas são potências nucleares com capacidade de projeção de poder militar somente ali no seu entorno. Essa é uma grande diferença dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos hoje ainda são a única potência do mundo que conseguem projetar poder em qualquer lugar do planeta.
Então, eles têm mais de 20 bases navais, têm sistema logístico no mundo inteiro, têm 11 porta-aviões nucleares, ou seja, eles têm toda uma estrutura para conseguirem se fazer ou defender os seus interesses em qualquer lugar do mundo. Na China, isso ainda não acontece. No entanto, eles têm um planejamento muito bem feito, e esse planejamento é de conhecimento de toda a comunidade internacional, e eles pretendem sim se transformar, não só ultrapassar economicamente ali até 2030, pretendem ter umas 1.000 ogivas nucleares ali até 2030 e pretendem ultrapassar os Estados Unidos até 2049. Professor Gerson Gomes, analista de geopolítica, mais uma vez, professor, obrigado pela atenção, pela gentileza, bom fim de semana, um abraço. Um abraço a todos, um bom trabalho.